Muito que boa noite, flores do meu dia. Como vocês estão? Espero que todas muito bem. Deixa eu avisar vocês que a gente tá online. Vocês vão ficar com esse trem mexendo aí, porque eu tô com o computador em cima da cama. E vamos desse jeito mesmo, que a gente não tá em casa, a gente vai no improviso, tá? Peraí, que eu vou avisar vocês aqui no grupo. Vocês estão me ouvindo bem? Me respondam, por favor, aqui no chat, se vocês estão me ouvindo bem. Vendo, eu sei que vocês estão, mas ouvindo eu tô na dúvida, porque eu tô sem o microfone, eu quero saber como é que tá. Por favor. Me digam aqui se estão me vendo bem, me ouvindo bem. Vendo e ouvindo. Muito obrigada. Então, bora lá. Gê, meu amor, um beijo. Afrodite, oiá, maravilhosa. Bora! A gente vai falar de amor e eu ia seguir. Vamos lá, que hoje vai ser intenso para mim. Mas eu ia seguir o cronograma que a gente estava tendo de ler o livro e conversar sobre o livro juntas. E esse livro é muito bonito mesmo. Ele é realmente toda a minha jornada até então com o amor. Mas, conversando com o amor hoje, tendo o aprendizado que eu tive hoje com ele, eu decidi que eu queria falar de outra coisa. E eu queria falar do momento que eu estou vivendo aqui com o amor e o quanto esse momento trouxe alguns aprendizados que eu acho que são muito importantes de acordo com a fase de vida e de lua que a gente está vivendo agora, né? A gente acabou de começar uma lunação canceriana, e uma lunação canceriana que essa semana vai pegar muito no amor que a gente acredita merecer, no amor que a gente acredita ter, no amor que não dá mais para ter, sabe? E esse amor que não dá mais para ter, pouco fala sobre o outro. É muito mais sobre os padrões que a gente acredita que o amor tem na nossa vida, na nossa história, no que faz sentido para a gente, né? E para isso, eu quero pontuar algumas coisas com vocês aqui na nossa intimidade. Eu sempre mando muita mensagem lá no grupo juntas, né? Eu sou meio tagarela lá no grupo, assim. E esses últimos dias eu tenho me calado mais. Eu tenho falado pouco, o que eu falo é sempre muito pontual. Justamente porque eu tenho pensado muito e eu tenho sentido muito que o amor tem a trazer na minha vida, tem trago na minha vida nesses últimos tempos. E aí eu quero contar para vocês um pouco do que eu estou vivendo por aqui, para vocês entenderem o que eu estou pensando e sentindo sobre o amor. Eu sinto que a nossa troca aqui, tudo que a gente contribui, né, dentro da nossa relação aqui no podcast e lá no grupo também juntas, é muito sobre o que a gente experiencia, sabe? Eu tenho aprendido cada vez mais que o amor ele é uma experiência, e uma experiência bem importante de ser absorvida dentro do que a gente está vivendo. E aí eu não consigo começar essa conversa com vocês sem falar sobre o que eu estou sentindo. E falando sobre o que eu estou sentindo, eu quero começar dizendo que muito provavelmente eu vou chorar. E eu anuncio os meus choros. Por que eu anuncio os meus choros? Tem toda uma questão por trás disso, mas para mim é importante dizer que eu choro quando eu falo sobre algo que emocionalmente é muito importante para mim, sobre algo que tem muito valor para mim. Porque chorar é minha forma de sentir, é minha forma de me regular. Toda vez que eu choro, as pessoas falam: não, tá tudo bem, não precisa chorar. E eu fico muito brava quando me falam que eu não preciso chorar. Não me fala que eu não preciso chorar, porque se eu tô chorando, eu tô sentindo, isso é bom, sabe? Eu tô me autorregulando. Chorar é minha forma de sentir e de me perceber no mundo. Não significa que é a melhor para todo mundo, mas para mim ela funciona. Então, chorar não é algo ruim, para mim não é um sinônimo de fraqueza, muito pelo contrário, porque por muitos anos eu segurei meu choro. Por muitos anos eu me me controlava para não chorar na frente das pessoas. Por muito tempo eu fiz isso, porque eu entendia que ser intensa, ser sensível era algo ruim, era algo feio, era algo que não era bom, que a gente tinha que esconder. E quando eu me permiti chorar na frente das pessoas, eu comecei a entender que isso sou só eu.
é só o meu jeito de ser e eu choro. O meu jeito de ser é chorão, o meu jeito de ser é assim. Então, chorar é bom por aqui, tá bom? Se você é chorona também, chora porque tá tudo certo. Há um tempo atrás, eu tive uma conversa com Deus e Deus para mim é muito importante. A minha fé para mim é muito importante. Eu sempre digo isso, que a minha fé é o que eu tenho de mais bonito em mim. E não precisa ser assim para todo mundo, tá? É só para mim. E se for assim para você também, que bom. Mas eu tenho conversado com Deus. E um tempo atrás eu conversei com ele e eu falei: Deus, eu ando me sentindo meio fria, meio descrente do caminho que as coisas estão levando, sabe? Eu tava questionando muito Deus nesse lugar. E E eu estava muito cansada de como a minha vida estava, muito cansada das coisas que vinham acontecendo, muito cansada das coisas que eu tinha que absorver, entender, sentir, eh, naquela fase da minha vida, né. Eu estava numa fase emocionalmente difícil e eu, ficava muito doente o tempo todo por conta dessas questões. Eu sou muito sensível, né, eu sou uma mulher muito sensível, então eu acabava adoecendo muito por conta das minhas questões emocionais mesmo e doença física. Eu ficava muito gripada, eu tinha, muita, hã crise, mas, não era crise emocional, crise renal, picos de questões emocionais mesmo, o meu corpo estava reagindo às minhas emoções. E aí eu estava muito cansada e eu falei: "Deus, eu não estou gostando do rumo que as coisas estão levando, eu preciso me lembrar do que é bom na vida, sabe, eu preciso me lembrar do poder que o amor tem, porque eu estou ficando meio descrente. Quanto mais eu olho para o amor, quanto mais eu aprofundo no amor, mais eu adoeço, mais eu fico mal, mais eu sofro, mais eu, né. E no meu caso física, não só emocionalmente. E aí, conversando com Deus sobre isso, ele falou: "Filha, dá uma seguradinha, você vai entender daqui a pouco". Segui minha vida, continuei lidando com o que eu tinha que lidar, fazendo o que eu tinha que fazer, e eu me achava muito especialista de amor, sabe, eu me achava muito entendedora de tudo sobre o amor. E aí, alguns meses atrás, alguns poucos meses atrás, o amor pegou minha cara, bagunçou assim minha cabeça e falou: "Você não tá entendendo muita coisa, deixa eu te ensinar umas coisas a mais. Você tá achando que eu sou só isso que você sabe, eu sou mais um monte de coisa que você ainda não descobriu. Então deixa eu te mostrar essa parte aqui que você não descobriu ainda sobre mim, pra você aprender e ver que você não era tão especialista assim, que ainda tem um monte de coisa pra aprender". E aí minha vida começou a ganhar um rumo, assim, eu senti que Deus me ouviu, sabe, eu senti que eu estava indo para algum lugar e eu ia chegar em algum lugar internamente. E o amor, gente, o amor é um trem muito desafiador quando a gente para de romantizar ele. E eu estava disposta, eu estou disposta, sempre muito disposta, a não romantizar mais o amor. Eu entendi que o amor romantizado, ele é um lugar de muita dor, de muita frustração, de muito cansaço, de muita cobrança, de muito desafio, de muito sofrimento, sabe. E eu comecei a entender que muitas das dores que eu sentia, elas vinham desse lugar de romantizar o amor. E aí, romantizando o amor, eu me afundava tanto nas minhas emoções que eu adoecia. Então, eu entendi que eu não podia mais romantizar o amor. E eu comecei a me empenhar nesse exercício de não romantizar mais. Quando eu tomei essa decisão de não romantizar mais o amor, muita coisa mudou na minha vida. Eu mudei muito, mas tudo isso começou e o marco disso começar e de eu começar a olhar para o amor de um outro lugar, foi o luto. Uma pessoa que eu amo muito mesmo, assim, ele faleceu, um tempo atrás. E, poxa, eu já tive algumas perdas bem significativas na minha vida, mas essa foi especialmente dolorida, assim, bem dolorida. Eh, Era um homem que para mim eu considerava
um pai, assim, sabe, ele me ensinou muita coisa. Ele me apoiou a ser muito livre. Muito do que eu aprendi sobre autonomia, sobre liberdade, sobre viver mais leve, eu aprendi com ele. Não colocava muito em prática não, mas aprendi com ele. E foi muito difícil, receber a notícia desse luto. Eu fiquei bem bagunçada. Eu me lembro que no dia eu soube por uma amiga, eu estava em casa, tinha acabado de trabalhar, e essa minha amiga me mandou mensagem, falou: "Amiga, você como é que você tá, tal?". E aí eu fiquei meio sem entender o que estava acontecendo, assim, eu falei: "Como é que eu tô? Do quê? O que que tá acontecendo?". E ela falou assim: "Poxa, eu vi no Instagram que tal pessoa faleceu". E aí eu assustei, assim, e eu entrei em choque, eu não conseguia reagir. Eu moro em Salvador, né, e minha família, boa parte dos meus amigos, grande parte dos meus amigos e essa pessoa que eu amo muito, ele morava em São Paulo. Todos, né, vivem em São Paulo. E aí, eu não consegui reagir, eu não consegui, eu travei, assim. Eu tive um choque mesmo, meu sistema nervoso entrou em choque. E eu lembro que essa minha amiga, ela me ligou porque eu queria comprar a primeira passagem que eu achasse para São Paulo, né, eu precisava ir para lá, enfim. E eu não conseguia entender, para vocês terem ideia, eu não conseguia entender os horários das passagens, assim, eu não conseguia entender que horas eu ia chegar, como era aquilo, eu fiquei em choque. E essa minha amiga me ligou na hora de vídeo, ela falou: "O que que você precisa?". Eu falei: "Comprar uma passagem para São Paulo". Ela falou: "Tá bom". A primeira que eu achar, primeira que você achar, mais rápida. E aí ela entrou no computador e comprou pra mim, ela falando comigo e eu em choque, assim, ela falando comigo, comprou a passagem, ela me falou o horário que eu tinha que estar no aeroporto, porque eu não conseguia associar os horários. E aí eu fui para São Paulo. Na verdade, o meu voo eu lembro que isso foi umas 9 horas da noite, 10, 11, não me lembro muito bem, e eu cheguei em São Paulo no outro meu voo era no outro dia, 6 da manhã. Então eu tinha que estar no aeroporto umas 5, 4 da manhã, era alguma coisa desse tipo. E acho que um pouco mais, meu voo era um pouco mais tarde, enfim. E eu passei a noite toda em choque, assim, em claro e em choque. E eu me lembro que naquele dia eu tinha rezado para o amor, eu tinha conversado com o amor no meu altar e eu tinha pedido para ele me mostrar quem ele era de verdade, para além da romantização. E aí eu fui para o aeroporto, eu avisei as pessoas que eu amo aqui em Salvador, as pessoas que eu me sinto segura. Eu lembro que eu mandei mensagem para essas 2 pessoas, liguei, estavam dormindo já, porque era tarde, mandei mensagem avisando que eu estava indo para São Paulo, o que tinha acontecido. E aí eu fui para o aeroporto. E quando eu saí de casa, aí eu comecei a sentir esse lugar do choque, do luto e tal. E eu lembro que eu chorava muito, no caminho para o aeroporto eu chorava muito, no aeroporto eu chorava muito, no voo eu chorava muito, eu só comecei a chorar muito. E aí o meu pai, ele foi me buscar no aeroporto. Eu avisei que estava indo, tal, e ele foi me buscar no aeroporto quando eu cheguei em São Paulo. E o meu pai perguntou assim, quando ele me viu, ele me perguntou como eu estava, e eu falei que eu estava muito mal, muito triste, chorando. E o meu pai falou assim pra mim: "Quando a gente ama alguém é assim mesmo". E eu lembro de ouvir essa frase e olhar para o meu pai meio incrédula, assim, sabe, tipo: "Poxa, eu tô chorando tanto, eu tô sofrendo tanto e você me fala que quando a gente ama alguém é assim mesmo? Como assim? Que loucura é esse? Que conforto é esse que você tá me dando?". E foi um fim de semana bem difícil, assim. Eu passei o fim de semana em São Paulo, fui, viver tudo isso, fui no velório, encontrei pessoas que eu amo muito, que eu tenho muito carinho lá, e eu lembro que durante esse movimento, a pessoa que mais me preocupava era a esposa
dessa pessoa que faleceu, né, que também é uma pessoa que eu amo muito, eu considero ela minha mãe, assim, de verdade, eu tenho um amor por ela, nossa, de outro mundo, assim, de outro mundo. Eu não sei quem eu seria se ela não existisse na minha vida, assim. E a minha maior preocupação era ela, porque eles se amavam muito, esse casal, eles tinham um amor, eu nunca vi nada parecido na minha vida, nunca vi. Eles se amavam numa profundidade tão absurda, era tão harmônico, eles eram uma música, assim, sabe, que funcionava, mesmo nas fases mais desafiadoras, eles funcionavam juntos, assim, era uma coisa absurda de ver. O carinho que um tinha pelo outro, o desejo que um tinha pelo outro, o tato, tudo, eles funcionavam juntos, era uma música mesmo, eles dançavam juntos, assim, era muito bonito de ver. E eles eram um dos pouquíssimos casais que eu tinha como uma referência de amor na minha vida. E a minha maior preocupação era ela, porque eu pensava: "Ela vai desmoronar, acabou", assim, sabe, enfim. E aí quando eu cheguei, ela me abraçou, perguntou o que eu estava fazendo ali, eu falei: "Uai, não existe não estar aqui". E aí ela me abraçou, a gente conversou um pouco sobre como ela estava e tal, e ela ali, vivendo aquilo, lógico, né, num choque, enfim. E aí eu me lembro desse dia, eu me lembro de coisas bem pontuais, assim, eu me lembro desse dia dela falar assim: "Eu tô passando pela maior dor da minha vida, mas eu só tô passando pela maior dor da minha vida porque eu tive o maior amor da minha vida". E eu me lembro que essa frase ela me marcou tanto, tanto, tanto. E aí eu comecei a sacar que o amor estava me convidando a parar de romantizar ele, sabe? De verdade, que ele tinha me ouvido, assim, que ele estava me mostrando algumas coisas. E eu ouvi quieta, acolhi no que eu pude acolher, e aí eu voltei para casa, né? Voltei para Salvador. E os dias seguintes disso tudo foram muito difíceis, para eu entender o que estava acontecendo, assim, para eu entender o que estava vindo por trás. Mentira, eu tenho que contar uma outra coisa para vocês antes, para vocês entenderem onde eu vou chegar. Nesse fim de semana, eu tive várias conversas com meu pai sobre amor. Foi uma das primeiras vezes que a gente conversou sobre amor e eu vinha falando para ele sobre uma pessoa que eu estava apaixonada e o quanto isso tudo era muito confuso na minha cabeça, me abrir para o amor em condições muito específicas, enfim. E o meu pai conversou comigo sobre amor da primeira vez, assim, na minha vida. Foi um dos maiores presentes que eu já tive e um dos maiores presentes nos momentos mais duros que eu já vivi emocionalmente também. E, e aí o meu pai me abraçou antes de ir embora, meus pais foram me levar no aeroporto, meu pai me abraçou antes de eu ir embora e ele falou assim no meu ouvido: Amanda, deixa as pessoas te amarem, tem um monte de gente aí querendo te amar, só deixa as pessoas te amarem. E aí eu voltei para casa chorando ainda muito, muito sensível com tudo. É... E aí eu tive uma série de conversas com várias amigas, com várias pessoas, terapia, né? Tentando entender o que esse amor estava querendo me dizer com isso tudo. E lógico, né? Nada disso aconteceu para mim ensinar nada, mas qual era a minha parte dentro do que eu estava sentindo disso tudo? E aí eu comecei a fazer alguns movimentos na minha vida, assim, e comecei a sentir o amor de um outro lugar, muito mais maduro do que eu sentia antes e muito mais real, palpável do que eu sentia antes. Eu comecei a revisitar frases que eu assistia e via as pessoas falando e que eu achava meio nada a ver, tipo, geralmente os nossos maiores momentos, eles são nos momentos mais difíceis da nossa vida também. Os nossos maiores amores, eles acontecem nos momentos mais difíceis da nossa vida. Eu escutava isso, eu achava meio exagerado, sabe, meio não sabia se eu concordava tanto com isso.
E aí eu comecei a revisitar esse lugar, eu falei: "Poxa, talvez um dos maiores aprendizados da minha vida esteja acontecendo num dos momentos mais difíceis da minha vida também, emocionalmente". Porque esse luto, perder essa pessoa que eu amava tanto, que eu amo tanto, e ver tudo isso, não foi só viver esse lugar, mas foi o luto, ele tem disso, né, ele traz consigo o luto de várias outras coisas junto, assim. E aí eu fui reviver todos esses lutos juntos. Então, tinha uma ferida, eu tenho uma ferida de abandono muito latente em mim, que eu falo de amor por causa dela, entende? Eu vivo amor por causa dela. É algo que eu sempre estou revisitando e reentendendo. Então, essa ferida do abandono, ela ficou muito forte. Eu fui entender isso tudo de um outro lugar. Fui me tratar com mais gentileza, fui me tratar com mais carinho, recalculei rota, pedi ajuda, é, conversei com as pessoas que eu amo e que estavam passando por momentos muito difíceis também. E eu falei: eu não tô dando conta, eu tive que ser vulnerável, sabe? Eu me lembro que nessa fase tem uma amiga que eu amo muito, a Aline, assim. A gente até fez um episódio juntas, uma advogada incrível. É, e ela estava passando por um momento de luto também na vida dela, muito pesado, assim. E a gente não estava conseguindo se entender, conversar nesse lugar, porque eu estava vivendo algumas coisas, a nossa forma de lidar com as coisas é muito diferente. Então, eu estava vivendo algumas coisas e aí eu dou uma ejetada e ela, por incrível que pareça, eu dou uma ejetada e ela fala e vai, né? E aí ela vinha e eu não consigo lidar com isso, e aí eu ejetava, e depois eu me via fazendo o oposto com outras relações, então eu era a pessoa que ia e a pessoa que ejetava, enfim. E eu me lembro que nessa história toda a gente teve uma conversa, a gente se desentendeu, teve um atrito assim entre a gente, e a gente foi conversar um dia. E eu me lembro que eu liguei para ela e eu comecei a chorar no vídeo, assim, por vídeo, e eu falei: amiga, eu não tô dando conta. Eu não tô dando conta de mim, eu não tô dando conta das minhas emoções. Eu não tô dando conta de mostrar que você é importante para mim, porque eu não tô dando conta de me mostrar que eu sou importante para mim agora. E eu tive uma das conversas mais incríveis que eu já tive com uma amiga, assim, de expor mesmo a minha vulnerabilidade 100%. E eu lembro que tanto eu chorei quanto ela chorou pra caramba, assim. E a gente conseguiu expor as nossas vulnerabilidades. E naquele momento eu entendi, através de um amor de amizade, que eu não precisava ser útil para ser amada. Porque naquele momento eu não estava sendo útil para nenhum dos meus amigos. Eu não conseguia ser útil para ninguém. E, e ainda assim eu me sentia amada. E eu consegui internalizar isso nas minhas amizades muito bem. Enfim. E aí eu vivi esse processo todo de luto e fui entendendo esse processo aos poucos, né? Eu fui entendendo que o amor, ele é uma escolha. Ele é uma escolha. A gente evita amar e a gente vai criando campos de proteção e repulsão do amor, assim, é muito doido isso. As pessoas que mais falam que querem amar são as pessoas que têm um campo mais fechado pro amor, assim. Porque a gente tem muito medo de sofrer, a gente tem muito medo da vida, a gente tem muito medo de sofrimento, a gente tem muito medo de amar. E encarar o amor desse lugar mais maduro me fez enxergar isso, que muitas das vezes que eu ia embora, porque eu tinha um pouco desse padrão, assim, eu queria, insistia naquilo, mas aí eu ejetava e matava a pessoa, sabe? Eu tinha um pouco isso nas minhas relações. Era num lugar de ter medo do amor quando o amor não era o que eu queria que ele fosse. Eu tinha medo do amor quando ele não era o que eu esperava que ele fosse. Eu tinha medo do amor me tirar pessoas. Eu tinha medo de amar alguém e perder. Eu tinha medo do amor abrir feridas minhas. Eu tinha medo do amor me colocar exposta demais, me colocar vulnerável demais. Eu tinha muito medo de tudo isso. E para amar, eu tive que começar a abrir mão de tudo isso e enxergar que é inevitável doer. É inevitável doer. Eu queria muito dizer para vocês que o amor não dói, mas ele dói. O amor não machuca, o amor não faz a gente sofrer. O amor não é essa história que as pessoas acham que amor é, controlar o outro, nada disso é amor.
Mas o amor de verdade, no mais real possível, ele vai trazer dor para nossa vida, porque viver e crescer dói. E o amor faz a gente viver e crescer latentemente. Entendem? Crescer dói. Quando a gente é criança e a gente está crescendo, a gente tem dor no osso. Não sei se vocês lembram dessa dor, mas doía o osso. Eu me lembro que eu acordava várias noites, várias, chorando, com dor no joelho, porque o meu osso estava crescendo e meu joelho doía. Do meu pai e da minha mãe ter que levantar de madrugada e passar remédio na minha perna e fazer massagem, porque eu acordava eles chorando de dor. Crescer dói. Se eu for fazer uma trilha agora e eu vou cansar e vai doer minha perna, eu vou voltar com dor. Entende? Viver dói. Não significa que a gente precisa sofrer. Porque sofrimento e dor são coisas diferentes. Já falei isso várias vezes em vários lugares aqui. E é um dos maiores aprendizados que eu já tive na minha vida. Dor é algo que tá ali, tá pegando, tá apertando, tá doendo. Ó, apertar aqui dói. Sofrimento é, meu Deus do céu, se alguém apertar minha mão vai doer, meu Deus do céu, não pode apertar minha mão, porque senão vai doer, eu não posso ficar com a minha mão doendo. Ninguém tá apertando nada, e a gente tá, nossa, meu Deus do céu, porque se apertar... E aí que vira a chavinha pra gente parar de evitar o amor, porque não dá pra evitar a dor. Vai doer em algum momento, mas não precisa sofrer, entende? Então, o amor, ele dói, mas ele não faz sofrer. Foi um dos primeiros choques de realidade que o amor me deu quando eu pedi para olhar para ele através da realidade e não mais da romantização. Se eu não tivesse amado muito essa pessoa e todas as pessoas que estão envolvidas, né, nesse lugar, esse casal, enfim, se eu não amasse muito, eu não estaria sofrendo agora, mas eu não trocaria o sofrimento que eu tive e que vira e mexe eu tenho, porque eu sou muito chorona, então vira e mexe eu paro e eu vou chorar, eu lembro, eu escrevo, enfim. Mas eu não trocaria ter sentido essa dor por não ter conhecido essas pessoas lá atrás. Porque se eu não tivesse conhecido essas pessoas lá atrás, eu não me conheceria, eu não sei quem eu seria. Entendem? E ver essa mulher passando por isso e dizer isso assim com tanta lucidez me trouxe um lugar tão diferente de tudo que eu já sabia sobre o amor. Eu tive muito medo que ela desmoronasse, assim, mas eu nunca vi uma mulher tão forte na minha vida. Nunca. Nunca vi. Ela tá de pé, ela tá trabalhando, ela tá fazendo o que ela tem que fazer. Tá sofrendo, tá chorando, tá doendo, obviamente. É um luto do maior amor da tua vida, vai doer. Mas ela tá inteira. E observar esse processo dela estar inteira também me intriga muito. E eu fiquei me perguntando, por que será que ela tá inteira? O que tem nesse amor que faz ela estar inteira? Pô, se eu termino um relacionamentozinho aqui, ó, eu fico chorando deitada na BR, destruída. A mulher tá vivendo vivona lá, fazendo o que ela tem que fazer. Inteira, do maior amor da vida dela. O que tem de diferente nisso aqui? E eu comecei a me questionar sobre isso. E eu entendi que a diferença é que ela vivia um amor real, maduro. E viver um amor real e maduro parte antes de amar o outro, se amar. Se a gente não se ama, se a gente não aprende, tem uma amiga minha que fala sempre isso, Amanda, você tem que aprender a fazer isso com você e nunca mais soltar. Se a gente, sempre me falou isso, se a gente aprende a tá com a gente sem abrir mão da gente, você pode passar pela maior dor que o amor possa trazer, que a vida possa trazer, que tudo possa trazer, você não desmorona. Você não questiona se aquilo era amor ou se não era. Você não invalida o amor pela dor que você está sentindo. Você não desiste de si pelo que a vida trouxe ou levou. Entendem? E aí eu entendi que era cada vez mais esse amor que eu queria conhecer, era cada vez mais esse amor que eu queria aprender, porque é muito maneiro saber sobre o amor romantizado. Mas eu queria mais do que o romantizado. Eu queria
E eu quero amar de um lugar onde eu não tenha medo de viver e não tenha medo do que a vida pode tirar de mim, das pessoas que a vida pode tirar de mim, porque esse amor me nutre, esse amor me sustenta, sabe? Me sustenta viva todo dia. E aí eu comecei a olhar para esse amor e eu entendi que eu ia ter que fazer uma escolha e que essa escolha ia mudar muito as coisas na minha vida. Eu precisava escolher mudar a minha forma de olhar para o amor, eu precisava escolher amadurecer a minha maneira de olhar para o amor. E quando a gente faz uma escolha na vida, a nossa vida muda. Não tem como não mudar. Tudo muda quando a gente escolhe alguma coisa na nossa vida. E escolher olhar para o amor maduro me fez mudar muitas perspectivas na minha vida. Eu me vi questionando coisas que eu nunca me vi questionando antes. Eu me vi questionando coisas que eu sonhava que eu queria de uma relação que eu nunca tinha questionado antes. Eu me vi despertando amores na minha vida que eu nunca cogitei que seria possível antes. Eu me vi querendo histórias na minha vida que eu jamais me permitiria viver antes. Eu vi um amor despertar de um jeito, internamente, de um jeito que eu nunca vi antes. Nunca vi antes. E olha que eu converso com amor todo santo dia. E eu nunca senti o amor do jeito que eu senti a partir do momento que eu comecei a escolher parar de romantizar esse amor. Nunca. E não significa que tudo que eu já escrevi sobre o amor, já contei para vocês, já troquei com vocês sobre amor, não era real. É. Durante todas essas fases da minha vida e tudo que eu tava fases da minha vida e tudo que eu tava vivendo era muito real. Mas talvez não fosse tão desromantizado assim como tá sendo agora, sabe? E eu tenho certeza que daqui 1 ano, 2, 3 meses, 10 anos, eu vou estar falando de uma outra construção de amor, que é na minha vida naquele momento um outro lugar também. Mas nesse momento, o lugar é de desromantizar esse amor para poder amar para valer, sabe? Para poder amar vivendo e não para amar morrendo. Eu entendi, eu precisei. Eu precisei ver uma pessoa que eu amo muito morrer e encarar essa morte para entender que o amor precisava me fazer viva. E que a forma que eu me relacionava com o amor até aquele momento me matava. Entendem? Quando a gente ama alguém e a gente vive só para aquela relação, a gente se mata por causa desse amor, a gente se abandona por causa desse amor, a gente não tá amando para viver, a gente tá amando para morrer. Quando uma pessoa entra na minha vida e essa pessoa passa a ser mais importante do que eu mesma, isso não é um amor que faz viver, isso é um amor que mata. Entende? E aí, quando a gente mata isso, a gente mata o próprio amor. A gente mata a própria relação. Entendem? E aí eu escolhi que eu queria um amor para viver e que esse amor ele tinha que primeiro partir de mim. A primeira mudança que existiu nisso tudo foi um entendimento de que o amor que eu sinto pelo outro não é sobre o outro, é sobre mim. E aí, lógico que a gente vai ter rostos que significam uma série de coisas, que a gente vai ter pessoas que marcam coisas na nossa vida, que a gente vai viver experiências e amores muito profundos e que a gente pode amar muito o outro. E na minha vida, cada vez mais eu tenho entendido o que é esse amor do outro. Eu escolhi amar de uma forma adulta e madura, e aprofundar isso tudo traz pessoas muito significativas para a nossa vida, mas eu entendi ainda mais que trazer pessoas significativas, essas pessoas e o meu tato com elas dizia sobre mim, e não só sobre elas. Tem uma pessoa que eu amo muito, mesmo assim, e é muito maluco dizer que amo muito, mas eu amo muito, que apareceu na minha vida recentemente e que me fez enxergar várias coisas, me fez questionar várias coisas, entender várias coisas de vários lugares. Mas o que essa pessoa me trouxe de mais bonito, eu arrisco dizer de verdade, que de mais bonito que essa pessoa trouxe foi entender que eu posso mudar e transformar através do amor todo dia. Que eu não tô refém de nada.
que eu sou livre para amar o que eu quiser, da forma que eu quiser, do jeito que eu quiser, nos termos que eu quiser, entende? E aí o amor passa a ser sobre a gente. E aí eu não só entendi, mas eu compreendi, minha alma entendeu aquela historinha de que a gente precisa primeiro se amar para depois amar o outro, porque o amor sem a romantização, ele não é sobre o outro. O amor sem a romantização, ele é sobre a gente. O amor sem a romantização, ele é sobre as escolhas que a gente faz. O amor sem a romantização é sobre o que a gente escolhe. O amor sem a romantização é sobre as mudanças que a gente se propõe a fazer na nossa vida para que a gente ame e viva o amor todos os dias. O amor sem a romantização é eu sentir raiva do amor. O amor sem a romantização é eu me render também depois da raiva. O amor sem a romantização é eu ter um surto com o amor e falar eu odeio quem eu sou quando você aparece. Porque eu falei isso pro amor. O amor sem a romantização é a gente olhar pro amor e falar, cara, eu odeio querer tanto você. O amor sem a romantização é depois disso tudo a gente perceber que na verdade a gente só tá com medo e se render. E falar, eu tenho medo de quem eu sou quando você aparece. Eu tenho medo do tanto que eu te desejo. Eu tenho medo do tanto que eu quero você na minha vida. Eu tenho medo do quanto você me transforma. E aí, a história muda, sabe? Aí a gente começa, a partir dessa escolha e das mudanças que essa escolha vai trazendo na nossa vida, a gente começa a mudar a ideia que a gente tem de amor. E começa a perceber várias ciladas que a gente vai se enfiando e que vai deixando as relações bem difíceis de lidar, assim. E aí eu vou, dentre muitos dos aprendizados que eu tenho tido recentemente, eu vou trazer um específico agora, que é o que me fez querer gravar esse episódio hoje, saindo da rota lá do livro, que a gente vai voltar na semana que vem, mas eu quis muito falar sobre isso hoje, porque foi esse aprendizado que me trouxe aqui, que é para amar de uma forma real e madura e não romantizada, a gente precisa aprender a não buscar mais a aprovação de ninguém. E isso parece muito óbvio. Isso parece muito certo, muito óbvio. Não consigo achar outra palavra senão óbvio. Mas não é tanto. Não é tanto. Ter que abrir mão da aprovação que a gente busca para poder amar é uma das paradas mais difíceis que eu já fiz em toda a minha vida. Porque quando a gente abre mão da aprovação, a gente vai ter que amar e deixar o outro amar a gente, mesmo quando a gente está sendo inconveniente, chata, difícil de lidar e etc. Abrir mão da aprovação dentro de uma relação diz que isso é a única forma da gente se sentir amada por quem a gente é e não pelo que a gente faz. Porque no final das contas, tá todo mundo buscando fazer um monte de coisa, cuidar de todo mundo, passando por cima de si, deixando o outro ser o centro da nossa vida só para que a gente seja amada. Isso é aprovação. A aprovação não é o outro olhar para mim todos os dias e falar: nossa, como você é bonita. Isso é um elogio. A aprovação não é o outro olhar para o nosso trabalho e falar: nossa, que legal que você faz. Isso é um elogio. A aprovação é quando a gente sai do centro da nossa vida, bota o outro no centro da nossa vida, para que esse outro ame a gente. A aprovação é o que a gente está falando, que a gente está buscando amor, e não é amor, é aprovação. Entendem? Isso muda tudo na lógica do amor maduro. Muda absolutamente tudo. Não esperar ser aprovada por ninguém e ver as pessoas ainda assim te amando é bem maneiro. Mas é papo de gente grande, sabe? É papo de amor maduro pra caramba. Porque dá medo, viu?
Dá muito medo ser quem a gente é e esperar que a gente não seja aprovada por quem a gente ama. Dá muito medo. Mas no momento que a gente olha para a vida diante de todas as adversidades e a gente consegue se escolher para além de qualquer aprovação, a parada muda. E não muda só na nossa cabeça, muda no nosso sentir. Muda no nosso sentir. Vira uma chavinha dentro da gente, que eu não sei explicar muito bem como acontece. Eu consigo sentir, eu consigo fazer você sentir, mas eu não sei explicar como isso funciona. Vira uma chavinha dentro da gente, que a gente passa a sentir um amor incondicional por nós. A ponto de conseguir amar o outro mesmo sem aprovar o que o outro faz, o que o outro é, e sem precisar aprovar nada disso. Porque quem tá buscando aprovação também tá tentando aprovar as pessoas, sabe? A gente julga pra caramba. A gente julga real, grandão, assim. Eu tenho tentado não julgar na minha vida mais. Não significa que eu consigo não, toda vez, mas tenho tentado. É um exercício pessoal que eu tenho me convidado a fazer. Abrir mão de ser aprovada por quem a gente ama é uma parada grandiosa pra gente se sentir amada por quem a gente é. E aí vou te dizer uma coisa, o amor ele vem trabalhando com isso, comigo em relação a isso há muito tempo, mesmo antes de eu pedir para amar de uma forma real, bem antes. Eu estava conversando esses dias com uma pessoa que eu amo muito, e ele estava na minha casa e num momento de muita vulnerabilidade, assim, eu estava expondo mesmo tudo que eu sentia e do jeito que eu sentia, enfim. E aí ele me fez uma pergunta assim: se para você o abandono e estar longe das pessoas que você ama é uma parada tão forte, por que você mora em Salvador? Por que você não volta para São Paulo? E a resposta que eu dei para ele foi: porque eu não abro mão da minha felicidade. E para não abrir mão da minha felicidade, eu tive que encarar que os meus pais não iam aprovar isso, que a minha família não ia aprovar isso, que os meus amigos não iam aprovar isso, que muita gente não ia aprovar isso. Para trabalhar com o que eu trabalho hoje e ser feliz com isso, porque eu sou muito feliz com o meu trabalho, eu tive que encarar que as pessoas não iam aprovar eu deixar de ser arquiteta. Como é que você vai jogar um mestrado fora? Você tá maluca? Para ser terapeuta, falar de amor na internet, tá doida. Mas eu não abri mão da minha felicidade. Para amar as pessoas que eu amo hoje, do jeito que eu quero amar essas pessoas, eu não vou poder abrir mão da minha felicidade. Para construir as relações que eu quero construir hoje, eu não vou poder abrir mão da minha felicidade. E isso diz não aprovar, não ser aprovada pelo outro também. Vou dar um exemplo de uma relação particular, pessoal, particular e afetiva, para vocês entenderem um pouco mais isso em todos os âmbitos. Tem uma pessoa que eu gosto muito aqui em Salvador, que eu amo muito, um cara que eu amo muito mesmo, assim. E a gente lida de formas muito diferentes com as coisas. Eu falo muito em relacionamentos desse tipo. Eu quero falar o que eu tô sentindo e ouvir o que o outro tá sentindo, e é isso. E ele cala. Ele, ó, vai pra bolha dele. E é um cara muito maduro, assim, é muito maneiro conversar com ele, porque ele é muito homem mesmo, sabe? Muito adulto. E aí ele falou assim pra mim: eu entendo que você fale muito, que pra você é importante falar, porque eu falo. Se algo me incomoda, eu falo. Se não me incomoda, eu falo. Eu sou a rainha do textão, gente. Eu mando textão mesmo, de verdade. Textãozão, textão com gosto, né? Textãozinho, textão, textão. E eu me comunico muito. A minha forma de viver é essa. Eu só sei viver me comunicando. Eu vivo me comunicando. E ele falou assim: eu entendo que você se comunique muito, que você fale muito e que isso é importante para você e que é a sua forma de se expressar. E eu falei para ele: eu sinto vergonha depois que eu mando textão, porque eu me acho exagerada. E ele falou assim: não, não se acha exagerada, é a sua forma de lidar e tá tudo bem. Só que
Quando você sente o que você sente não tá alinhado com o que eu tô sentindo naquele momento, você me engole com o que você fala. Com a sua forma de falar, você me engole. E aí, quando eu me sinto engolido, eu silencio, eu ejeto. E ouvir aquilo foi tão importante pra mim, desafiador pra caramba, chato pra caramba, irritante pra caramba, eu tinha vontade de dar um murro na pessoa, entendeu? Mas foi tão importante, não me fez parar de mandar textão. Ainda assim eu mando textão. Só que eu consegui mandar textão sem engolir o outro. Eu dei um passo. Todo jeito que eu quero estar ainda na minha comunicação com o outro, não, ainda não tô. Mas eu dei um passo. No próximo textão que eu mandei pra esse cara, eu não mandei engolindo ele. Não mandei da arena. Eu mandei falando, não quero tirar gatilho nenhum, só que eu preciso falar. E eu falei da forma mais amorosa que eu pude falar. Ele mudou também? Não, calou do mesmo jeito. Mas talvez tenha calado de um jeito um pouquinho melhor para ele. Porque eu consegui escrever de um pouquinho melhor para mim. Saca o que é o amor maduro? Ele aprovou o meu jeito de ser? Não. Eu aprovei o jeito dele de ser? Não, ainda não gosto do silêncio dele. Ele provavelmente ainda não gosta do meu textão, tá tudo bem. Amo mesmo assim? Amo. Pra caramba. Não deixo de amar, não. Entendem? É nesse lugar que o amor maduro muda a gente. Porque eu não posso abrir mão de falar. Faz parte de quem eu sou. É a minha forma de ser. Se eu não falo, eu morro. Mas eu também não preciso falar porque é importante para mim engolir o outro. Esse é o tato do amor maduro. Onde a gente não tá na arena com ninguém. Onde a gente só tá observando e absorvendo o que o amor traz e construindo isso na nossa vida. Onde a gente consegue ser empático com o processo do outro sem se afundar. Calor sem fuga, exatamente. Ai, Gracita, que mundo você chegou. Entendem? É fácil tudo isso? Não, não é fácil tudo isso, gente. Terapia, processo, enxergando um monte de coisa, conversando com um monte de gente, tentando desconstruir um monte de ideia de amor que eu tinha, escolhendo olhar para o amor de um outro lugar. Não é fácil. Mas é sem me abandonar. Porque eu não posso parar de viver. Porque o amor que eu escolhi nutrir dentro de mim tem que me trazer vida. E antes de ser por mim, porque hoje é por mim, mas antes de ser por mim, teve que ser pela honra que eu sinto da pessoa que mais me ensinou a viver e que não tá mais aqui. Se não fosse o apoio dessa pessoa, eu não tinha chegado em Salvador. Foi uma das pessoas que mais me apoiou a vir para Salvador. Foi uma das pessoas que mais me apoiou a estar feliz. Todas as escolhas que esse cara fez na vida dele foi para ser feliz. Certo, errado, sei lá, para um monte de gente certo, para um monte de gente errado, dane-se, entendeu? Mas foi para ser feliz. Eu não posso abrir mão de ser feliz. E amor é isso, sabe? É quando a gente olha para o outro, a gente não aprova nada do que o outro faz. Às vezes a gente quer socar a pessoa, mas a gente fala, pô, essa pessoa ela não pode abrir mão de ser feliz, não. E a gente conseguir conviver sem que um abra mão de ser feliz do lado do outro, sabe? É cada vez mais esse amor que eu tenho entendido que faz sentido e que eu quero construir na minha vida. E, consequentemente, é cada vez mais o amor que eu tenho para falar. Esses dias eu precisei ficar quieta mesmo no grupo. E porque eu preciso sentir para depois falar. Eu sou essa pessoa, eu sinto. E a partir do que eu sinto, eu exponho. E aí eu comecei a entender que a minha conversa sobre amor, ela estava mudando, ela estava amadurecendo, ela estava chegando de um outro lugar. E era difícil para mim ir lá e expor no grupo. Porque eu estava querendo falar de um outro amor, sabe? De uma outra ideia de amor. E aí hoje,
entendendo esse lugar da aprovação e pensando sobre isso, eu falei: "Poxa, eu preciso contar isso para elas, assim, a gente precisa se alinhar na mesma página do amor. Elas precisam sacar de que amor eu tô falando agora, porque mudou o amor que eu tô falando agora". Em uma semana, eu tive um dos momentos mais difíceis da minha vida. E eu dei um dos maiores passos da minha vida em relação ao amor, em uma semana. Eu não parei. Eu produzi, eu fiz o que eu tinha que fazer, eu atendi o que eu tinha que atender, a minha vida começou a avançar e eu fiz o que eu tinha que fazer. Gostei? Doeu pra caramba. Pra caramba. Doeu pouco não, doeu muito. Mas eu fiz o que eu tinha que fazer. Porque esse amor não deixa a gente parar. Lembra que eu comecei essa história falando que lá atrás eu ficava muito doente, eu comecei a conversar com o amor, com Deus, que eu estava muito descrente do amor? O amor romantizado, ele para a gente o tempo todo. No meu caso, ele me deixava de cama. O amor sem estar romantizado, ele me tira do limbo, mas ele não me deixa parar. É uma escolha. Uma das mais difíceis que eu já fiz na minha vida. Mas é uma escolha. Deixar de romantizar o amor é uma escolha que requer muita coragem. Porque a partir do momento que você para de romantizar o amor, você não para mais. Não para mais. A única coisa que sobra é fazer o que tem que ser feito todo santo dia. Todo santo dia. Entendem? É sobre esse amor muito mais maduro e real e honesto, eu acho. Sabe? Muito honesto. Que eu quero conversar com vocês a partir de agora e que eu tenho para trocar com vocês a partir de agora. Então, se faz sentido para você esse amor, a gente vai seguir juntas conversando pra caramba sobre ele. Se não faz sentido para você esse amor, tá tudo bem. Tá tudo bem. Você tá olhando para uma outra faceta dele. E tá tudo certo. Mas para você sacar o que eu tô falando cada vez mais, você vai ter que escolher parar de romantizar o amor. E parar de romantizar o amor dá um puta de um trabalho, tá? Um puta de um trabalho. Um puta de um trabalho. Amor tem que levar pra cama, né? Não deixar na cama, exatamente. Inclusive, isso é uma das paradas que eu tenho. Das paradas, ó. Das coisas que eu tenho observado com esse amor real, viu? Prazer é uma coisa importantíssima pro amor real. Eu não dava tanto valor pro sexo, não só pro sexo, pro prazer de um modo geral, quanto eu tenho dado agora. O amor maduro fala sobre prazer de um outro lugar. Porque a gente fica chamando essas coisas de eu mereço, sabe? Eu fiz tanto, eu mereço, achando que isso é prazer. Isso não é prazer, não, viu? Prazer é outra coisa. É outra coisa. Prazer não é você chegar do trabalho exausta e ir lá se fugir dos seus problemas com um trenzinho que você olha e fala: ai, nossa, deixa eu aliviar aqui. Prazer é você olhar para sua vida e falar: caraca, eu fiz tudo que eu tinha que fazer, eu tô enfrentando tudo que eu tenho para enfrentar. E eu tô encontrando esse lugar interno dentro de mim. Prazer é outra coisa. Prazer não é chegar no shopping e gastar no cartão porque você merece. Prazer não é pedir iFood no fim do dia porque eu mereço. Inclusive, a gente vai começar a falar mais sobre sexo. É uma das escolhas que eu fiz por aqui. Quero falar mais sobre isso também. A gente tem que tirar esse tabu aí de cima do sexo. Vou falar uma coisa para vocês muito particular, tá? Mas muito real.
Comecei a gerar muito mais dinheiro depois que eu comecei a transar direito. Que eu comecei a ouvir minha libido. Tô vivendo muito mais. Financeiramente, inclusive. Depois que eu comecei a transar direito. Que eu ficava nessa coisa puritana de não transar direito e ficava me matando pra gerar um monte de coisa. A gente gera uns trem muito legal quando a gente começa a transar direito. Ouvir nossa libido de um outro lugar. O amor maduro traz isso também, viu? O amor maduro traz isso muito pra gente. Essa vida de um outro lugar, essa energia sexual de um outro lugar. Isso é muito maneiro também. O poder que isso traz. Hoje eu estava atendendo uma cliente, uma mulher maravilhosa, inclusive. Ela é uma das que eu amo todas. Não é que eu não amo todas, eu amo todas muito, mas eu tenho um carinho muito particular por ela. E ela falou assim para mim: Amanda, eu percebi que ela tá num exercício de receber. E ela falou assim: eu percebi que para receber eu tenho que aprender a pedir. Essa semana, esses 15 dias, eu pensei nisso, que para receber eu preciso aprender a pedir. E aí eu comecei a entender que pedir, eu tenho que parar e olhar para o outro de verdade. E quando eu paro e olho para o outro de verdade, eu percebo quem o outro é. E aí eu entendi que chamar atenção e seduzir alguém não é ser seduzida, é você seduzir o outro. É você estar ali olhando para o outro, prestando atenção em quem o outro é. Porque quando você para, olha para o outro e presta atenção em quem o outro é, você seduz o outro. Eu falei, entendeu tudo? Que orgulho! Eu tenho umas amigas que falam para mim assim, você é muito sexy. A Tatá, uma amiga minha, ela joga o cabelo assim, que eu fico jogando o cabelo o tempo todo, né? Eu sou essa pessoa de mexer no cabelo. E aí ela joga o cabelo assim e faz, nossa, minha amiga sexy. Eu tenho uma energia internamente de sedução muito forte. Sedução sempre foi muito importante para mim. Eu tenho essa coisa, eu gosto da sedução, sempre gostei. E não é só uma sedução de seduzir a pessoa, de seduzir a vida. Isso para mim é importante, esse encantamento, assim, sabe? De me sentir atraída pela vida, de atrair as coisas para mim. Isso sempre foi muito importante para mim. E eu entendi há um tempo atrás que isso é importante para mim e que eu faço isso e eu emano isso com muita tranquilidade, justamente porque eu olho para as pessoas. Eu tenho essa facilidade, habilidade, desenvolve isso. Eu acho que é uma habilidade mesmo, de você olhar para o outro e perceber quem o outro é. Eu ganho as pessoas na conversa, eu observo as pessoas. Entende? Isso é seduzir alguém. Isso tudo fala sobre energia sexual. Mas a gente ainda tá demonizando a coisa e achando que quem fala de energia sexual é vagabunda, é não sei o quê. Nananana. Então é uma das coisas que a gente vai começar a falar mais aqui também. Porque falar de amor real, a gente tem que falar de sexo. A gente tem que falar de energia sexual. A gente tem que falar de libido. A gente precisa falar de libido. Se eu tô falando de um amor que me faz estar viva, eu preciso falar de libido. Libido é essa coisa que faz a gente. A Gracinha mandou aqui, ó. Ela que faz a gente ir pra vida. É isso. A gente precisa, pelo amor de todas as. De Afrodite, a gente precisa, entendeu? A gente precisa falar disso. Senão a gente não ama vivendo, não. A gente ama morrendo. E de verdade, gente, eu tô cansada de atender pessoas que estão amando morrendo. Já deu, assim, sabe? Já deu. Amor que para a gente. Amor que mata a gente. Amor que a gente fica destruída. Pô, um amor pode acabar, como acabou na minha vida. Pode acabar. E mesmo assim manter a gente mais viva do que nunca. Mas para isso a gente tem que querer estar vivo. E libido é uma dessas energias que traz a gente para a vida. Que faz a gente ter prazer em estar aqui. Entendem?
Sim, meu jeitinho. É, né, dona Afrodite? Janine ela é maravilhosa, gente. Atende essa mulher, ela é a própria Afrodite com Oiá juntas, assim, ó. Ela é ruiva, cacheada, maravilhosa. A gente precisa dessa energia. E isso tudo só é possível quando a gente está falando de um amor bem maduro, de um amor bem real, de um amor que não é romantizado. É só num amor não romantizado que a gente consegue ser a mulher foda que a gente é. Porque no amor romantizado, a gente ainda tá tentando ser a menininha que vai ser salva pelo outro. Tava tentando, viu, ser a menininha até esses dias atrás aí, que a gente faz esses trem sem nem perceber. Uhum. É no amor real que a gente consegue de verdade ser maduro, grandão, sem romantização, que a gente consegue se permitir ser amada por quem a gente é e não pelo que a gente acha que tem que ser, para agradar ninguém. Então, terminando essa conversa de hoje, dizendo tudo isso que o meu coração tinha para dizer para vocês hoje, expondo um pouco do que eu estou vivendo aqui, eu quero fazer um convite para vocês. E é um convite mesmo. Um convite a fazer uma escolha. Um convite a escolher o amor real e não romantizado. E aí, se você sentir no seu coração, conversa com o amor quando a gente sair daqui e pede para ele te mostrar ele de verdade, sem a romantização. Pede para ele te ensinar a se conectar com ele sem a romantização. Muita coisa vai mudar por aí se você fizer esse pedido, essa escolha. Muita coisa que você também nem gosta vai começar a acontecer, tá? Tem um monte de coisa aqui que eu nem gosto. É difícil pra caramba, não vou dizer que não é. Mas muita coisa muda. Muita vida acontece. Eu tinha muito medo da vida. Eu neguei a vida por muito tempo. Por mais que eu seja uma mulher muito corajosa, eu neguei a vida por muito tempo. Eu parei de negar quando eu parei de romantizar o amor. Eu não tô mais brigando com a vida. E essa é uma das maiores libertações que a gente pode ter. Certo? Que delícia conversar com vocês. Eu nem chorei tanto, achei que eu ia chorar mais. Que delícia! Semana que vem a gente volta a falar do livro. Deixa o like de vocês, curte, comenta, compartilha. Manda essa live para geral. Eu sei que eu tô me expondo muito aqui, expus uma galera aqui, inclusive, mas tô me expondo pra caramba, mas o quanto mais pessoas, mais mulheres entenderem o poder de não romantizar o amor, melhor pra gente. Então, manda pra todo mundo. A gente conversa mais lá no grupo juntas, a partir do momento que eu for internalizando algumas coisas. E eu quero dar um spoiler aqui pra vocês. Sobre um movimento que tem acontecido. A última vez que eu me calei assim no trabalho, e eu fiquei mais quietinha na minha bolha, foi quando eu lancei o livro. Vamos ver o que virá. Cenas dos próximos capítulos. Tô calada só por enquanto, porque daqui a pouco eu solto um rojão de vocês aí pra vocês pensarem. Certo? Vejo vocês aqui no podcast na semana que vem, 20h30, ao vivo, pra gente falar de amor de um outro lugar, continuar essa jornada aí que a gente tá fazendo, do que fazer quando as coisas não acontecem como a gente quer, que também tem tudo a ver com isso aqui que a gente tá construindo agora. Vejo vocês lá no grupo juntas. E aproveitem essa alunação canceriana, aproveitem. Cuidado com os ânimos no fim da semana, as coisas vão estar meio esquisitas aí, quinta e sexta-feira. Presta atenção, cuidado com os textão, cuidado com as treta, cuidado com as brigas, cala um pouquinho mais, analisa melhor o que você está sentindo, depois você expõe, tá? Fica essa dica. Mas aproveitem a alunação canceriana para se encontrar com o amor real. Cheiro. Amo, vejo e honro muito cada uma de vocês, porque eu também estou aprendendo por aqui a me ver, a me amar e a me honrar cada vez mais através de um amor muito mais maduro. Tá bom? Cheiro. Boa noite. Tchau.